Graça e paz, irmãos, nós vamos dar início a mais um tempo de estudos na Palavra de Deus. Vocês estão preparados para esse momento? Pegue a sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta para você poder anotar e desfrutar o máximo possível desse tempo debaixo da vontade de Deus através da sua Palavra. Nós temos conversado, irmãos, nesses últimos vídeos sobre o tema do pecado. No primeiro vídeo, nosso irmão o seminarista Jackson falou sobre o pecado original, narrado lá em Gênesis e que afetou toda a história da humanidade. Falou das características do pecado, né? Tudo que implica quando a palavra de Deus fala sobre o pecado. Também foi falado sobre as consequências, tudo aquilo que trouxe para o ser humano a questão do pecado, o nosso afastamento de Deus, a herança da morte, as dificuldades de viver em uma sociedade, nos relacionando com os nossos irmãos, nos relacionando com toda a criação. E por fim, o nosso irmão seminarista Jackson traçou um paralelo entre o pecado e a lei. Qual que era o papel da lei em relação ao pecado na antiga aliança. Para você conhecer um pouco mais de tudo que a gente falou até agora nessa série, você entra no nosso canal do YouTube, procura os vídeos que são divulgados todas as sextas-feiras e você vai ser muito abençoado por esses estudos. Nesses primeiros 3 vídeos, então, nós tivemos um panorama geral sobre tudo o que significa o pecado, tudo que o pecado causou e a relação do pecado e na lei na antiga aliança. E hoje nós queremos falar sobre Cristo e o pecado, a relação entre Jesus e o pecado. E nós vamos descobrir que a esperança para a humanidade está em Cristo. Vamos ler para esse estudo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos 21, dos versículos 12 até o versículo 21. Então, Romanos 5, do 12 ao 21, eu estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, então se vocês desejarem acompanhar, por favor, fiquem à vontade. A palavra de Deus diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não levava em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e o que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na vida por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim como um só homem condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
palavras do nosso Senhor, do nosso Deus, através de Paulo, seu apóstolo, na carta aos Romanos. Nós lemos aqui, irmãos, que Paulo lhe traça um paralelo entre Adão e Jesus. No primeiro, Adão, nós temos a queda que afetou totalmente a humanidade, que incapacitou a humanidade de escolher o bem. E com isso, nós herdamos a natureza do pecado. A abrangência de tudo o que está relacionado ao pecado já foi muito bem trabalhado pelo nosso irmão seminarista Jackson nos vídeos anteriores. E com isso, o pecado introduziu na nossa realidade, na realidade da criação, a morte e condenou o ser humano ao fim separado de Deus, separado do seu Criador, porque ele é santo e ele não convive com o pecado. As consequências do pecado original e a referência, ou como a lei tratou o pecado, também foram muito bem trabalhados pelo Jackson em um dos vídeos. Você pode procurar aí no nosso canal. E nesse contexto, onde todos nós pecamos através do primeiro pecado, o pecado original de Adão, nós herdamos essa natureza de pecado. Qual então seria a solução se a lei não foi capaz, porque nós não pudemos cumpri-la? Pelo contrário, por causa da lei, multiplicou-se o pecado no homem, porque, além de tudo, o homem, a natureza humana, tentou usar a lei para justificar o seu pecado, e não era nada disso. Mas como então haveria solução para nós? Como a palavra de Deus diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o que mortos podem fazer em favor de si mesmo? A resposta é nada. Havia a necessidade de uma solução definitiva, havia a necessidade de Deus agir por nós, porque nós não poderíamos fazer nada. E aí vem a comparação que Paulo faz. Da mesma forma que por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade, também por causa de um só homem, da obediência de um só homem, a salvação veio ao mundo e alcançou a todos nós. Paulo ele faz esse paralelo, como a morte veio através de Adão e como a vida vem através de Cristo. Mas olha que interessante o que Paulo fala a partir do versículo 15. Ele diz assim: existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus, ela é muito maior. Ela dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado nos dá através de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora eles não mereçam esse perdão. Como diz a sequência do texto, mais para o final, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus que nos traz salvação. Tudo aquilo que nós estudamos até agora em relação ao pecado nos dá uma ideia do buraco onde a humanidade estava, da situação catastrófica, da situação definitiva de morte, da qual não poderíamos sair. E agora Paulo vem nos apresentando, fazendo essa maravilhosa comparação, que em Cristo não apenas Deus nos dá o perdão, mas Ele supera, Ele abunda, Ele transborda em graça para cobrir a multidão dos pecados da humanidade. Da mesma forma que em Adão nós sabemos que todos pecamos, que a nossa natureza não nos permite viver de uma outra forma. Em Cristo nós somos regenerados, somos gerados novamente para uma nova vida, para a vida que nasce da graça de Deus, do perdão que nos alcançou, da graça que superabundou a multidão dos nossos pecados. Por isso, Paulo mesmo está dizendo que existe uma diferença entre o pecado de Adão e a salvação em Cristo.
é que a salvação em Cristo, ela superabunda, ela sobra, ela não apenas paga por um só pecado, mas ela paga pela multidão dos pecados de toda a humanidade. E todos aqueles a quem Deus escolheu e que receberam essa graça serão perdoados em Cristo Jesus. Nós sim vivemos a consequência do pecado de Adão e por causa desse pecado nós somos dependentes de Deus para receber a salvação. Mas muito maior do que a obra do pecado é a obra de Cristo. Muito maior do que o fruto do pecado é o fruto da graça que nos alcança. Em suma, em resumo, é isso que Paulo está nos dizendo, que a graça de Deus ela é muito maior do que os efeitos que o pecado trouxeram na nossa vida. Se por causa do pecado nós nos tornamos incapazes de nos relacionar bem com as pessoas, nos tornamos incapazes de nos relacionar com Deus, o nosso Criador, em Cristo, Deus restaura em nós a imagem e semelhança de Deus, a forma maravilhosa com a qual Ele nos criou e olhou para a sua criação, olhou para o ser humano e disse que era muito bom. Nós podemos viver a imagem e semelhança de Deus através de Cristo, porque aquilo que nós não pudemos cumprir através da lei, Jesus cumpriu fielmente e obedeceu até a morte de cruz. E por causa da sua morte, toda a condenação que Adão trouxe sobre a humanidade no pecado original foi colocada sobre Cristo, foi colocada na cruz e ali ficou pregada. Porque mesmo depois da sua morte, Cristo desceu ao Hades, Cristo desceu ao lugar dos mortos, levou até lá os pecados que estavam sobre ele e lá eles ficaram. Mas Cristo não permaneceu, Cristo ressuscitou e Ele nos trouxe uma nova vida, uma vida em liberdade, onde a natureza do pecado não é mais a desculpa para vivermos o mal, onde nós podemos fazer aquilo que Deus nos pede, aquilo que nós somos orientados, podemos obedecer, porque nós não somos mais incapacitados pelo pecado. A natureza do pecado foi crucificada com Cristo, o velho homem morreu e uma nova criatura nasce através da pessoa de Cristo. Sim, por causa de um só homem, a morte entrou no mundo através do pecado, mas por causa de Cristo, a graça superabundou a multidão dos nossos pecados e hoje nós temos vida. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos celebrar a Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Cristo, o ponto alto da nossa fé, porque nós cremos que Cristo ressuscitou, vencendo a morte e levando sobre si a condenação de nossos pecados. Por causa dele, nós temos vida. Por causa de um só homem, Jesus Cristo, a multidão dos nossos pecados foi coberta. E hoje, toda aquela realidade que nós estudamos, todo o mal que o pecado trouxe no mundo, nós podemos nos ver livres disso, porque em Cristo nós somos aqueles que herdaram a vida eterna, aqueles que têm a esperança de um dia viver a plenitude das coisas que Deus fez para nós. É claro que a realidade onde nós vivemos ainda tem muita influência do pecado. Nós vemos como o ser humano é capaz de fazer o mal, como o ser humano é capaz de desobedecer a Deus, mas nós somos aqueles que foram alcançados pela graça. Nós somos aqueles que têm total capacidade de lutar contra os desejos maus, contra o pecado. Não pelas nossas forças, mas pela obra de Cristo, porque aquilo que Ele fez na cruz por nós nos capacita a viver uma vida de obediência a Deus, livres da condenação do pecado e podendo oferecer essa mesma graça a todos aqueles a quem Deus nos trouxer. Por isso, hoje, encerrando o assunto do pecado, nós estamos falando sobre a esperança para a humanidade. A esperança para a humanidade é se ver livre da condenação do pecado, é se ver livre das consequências que o pecado trouxe sobre as nossas vidas. E nós já sabemos que a lei não foi suficiente, porém, a lei era uma sombra, a sombra que apontava para a cruz, a sombra de uma realidade, e essa realidade é Jesus Cristo, aquele que foi capaz de cumprir toda a lei,
de obedecer toda a vontade de Deus. E mesmo assim, foi levado à cruz em nosso lugar, fazendo com que toda a realidade do pecado fosse ali destruída, para que pudéssemos viver o fruto da vida, o fruto da ressurreição. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos comprados com preço de sangue, o sangue de Cristo, que nos salva e que nos liberta. Que nós possamos, em nome de Jesus, viver essa nova realidade, nos apegar ao fato de que o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Cristo cumpriu aquilo que Deus prometeu, que nos daria salvação. E lá no Éden, lá no Jardim do Éden, nos primeiros capítulos do Gênesis, Deus já começava a executar o plano da salvação, porque Ele disse que o Filho do Homem haveria de pisar a cabeça da serpente. E o Filho do Homem é Jesus Cristo, que veio para derrotar o inimigo das nossas almas, que veio para nos trazer vida. Que nós possamos nos lembrar disso nesse tempo de esperança, nesse tempo que estamos nos preparando para celebrar a Páscoa. Nos lembrar que a nossa realidade é a realidade da graça, que superabundou a multidão dos nossos pecados e fez com que a obra de Adão ficasse no passado e não mais nos condenasse, porque agora nós somos filhos de Cristo, nós somos gerados novamente em Cristo Jesus. Nós possamos viver essa realidade em nossa vida, nos apegar a isso e viver a plenitude da vontade de Deus. Que nosso Senhor te abençoe muito, que esse tempo de estudo tenha sido útil para você e continue nos acompanhando os nossos vídeos, porque em nome de Jesus nós queremos trazer o que a palavra de Deus nos diz para poder viver a sua vontade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Até mais. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou. Desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que